E aí a gente pode dizer que a aviação comercial é um mal necessário. Por que um mal necessário? Porque ninguém aguenta pagar, mas ao mesmo tempo tem que ter. Você não tem como ter um país sem uma companhia aérea operando. Então ela precisa operar com os investidores tomando prejuízo anualmente, a conta fechando no vermelho todo ano, mas a empresa tem que existir. E se, vamos bater na madeira de novo, as empresas atuais venham a fechar, outras vão surgir, vão substituir e vai continuar nesse ciclo, como sempre aconteceu no Brasil. Companhias aéreas abrem e fecham. O elemento da guerra cibernética tem um problema, e que tem, até eu falo que tem um pouco a ver, né, com esse problema de você voar hoje no espaço aéreo ali, né? Porque o pessoal manda aqueles jammings, né? Sim. No satélite, né? Pra poder deixar os drones meio atordoados, né? Exatamente. E aí, como que tá pra voar num lugar desse, cara? Exatamente. Mas o grande problema do GPS, por exemplo, é esse. É esse, né? Porque você tem um sistema integrado no mundo inteiro que é dominado pelos americanos. Os americanos vão lá, mudam a programação dos satélites e aí? Então, mas voar lá na Rússia hoje, o cara aciona o GLONASS, né? Que é o sistema deles. Então, no caso deles, né? Porque eles sabem dessa dominância dos Estados Unidos. Mas aí, com esse problema de ter esses jamming aí, esse tipo de vírus, como que é pra voar hoje no espaço aéreo russo? Deve estar complicado, né? Ninguém tá voando no espaço aéreo russo, né? Tá meio de fechado. Outros países tá fechado o espaço aéreo. E pode acontecer algo que aconteceu com o avião da Embraer, né? Que, um míssil pegou o avião por engano achando que era um drone. Então é um espaço aéreo extremamente perigoso. Você tem hoje classificações de espaço aéreo no mundo, tem até um site que mostra isso, onde se evita voar. Se você abrir o Flight Radar, que é aquele aplicativo para traquear aviões voando, você vê certinho os territórios onde os aviões não passam. Ucrânia é um deles. Grande parte da Rússia. Isso aí pra economia, Síria, cara, do país é terrível, né? Terrível. Terrível pra economia do país e terrível pra operação de companhias aéreas do mundo. Por exemplo, você pega um voo de Singapura pra Europa, né? Ou Singapura para os Estados Unidos. Entendi. E como a Terra não é plana, você vai pelo polo, né? E aí você passaria por cima ali... Eu tô chutando uma rota aí, mas vamos supor, um voo que passaria por cima da Síria, passaria por cima da Ucrânia. Esse voo tem que desviar. Né? Desvio é mais tempo, mais combustível, mais custo, passagem. Isso daí não vai me impactar nunca. Cara, é um efeito, uma reação em cadeia. Até chegar ao custo mais alto de passagem aérea. As passagens deram uma subida monstruosa, né? Sim. Tava todo mundo falando... A gente tava falando ontem no episódio de que ir pros Estados Unidos tá caro. E ir pra outros países tá também muito caro, né? Por causa que o Brasil a moeda tá desvalorizando, mas de um certo modo a passagem aérea subiu o preço. Se você considerar o índice de inflação e tudo mais, você não subiu tanto como o nominal mostra, né? Se você pegar o valor da passagem hoje 10 anos atrás, o custo, tudo bem, você paga R$1.000 pra ir daqui pro Rio de Janeiro. 10 anos atrás você pagava 500. Você tem que calcular o custo de inflação e ver que não aumentou tanto quanto parece. Mas a verdade é que companhia aérea, pelo menos no Brasil, a conta não fecha. Porque imagina, é o pior negócio do mundo. Você ganha em real e gasta em dólar. Com o risco que você tem, né? Com um índice de processos maior do mundo. O brasileiro é o que mais processa companhia aérea no mundo. O meu voo atrasou. Acha qualquer advogado, o cara mete um processo e ganha. Mas por que atrasou? Condições meteorológicas, não interessa. Não, mas se voasse, correria risco. Não, mas eu processei... Até mais que nos Estados Unidos? Mais, cara? É o país onde mais se processa no mundo. Inclusive, um presidente de uma companhia aérea do Brasil disse uma vez que pelo menos R$20 da passagem aérea é destinada a um caixa das companhias aéreas para pagar processo por conta disso. Então, assim, onde você tem o combustível mais caro do mundo, onde você tem as taxas mais caras do mundo e onde você tem o custo Brasil e o custo de CLT, que é o trabalhador mais caro. Então, assim, caramba, então tá... não fecha. E é justamente por isso que hoje, no Brasil, a companhia aérea mais antiga é a Voipass, de 95. Além da Voipass, a mais antiga é a Gol, de 2001. Não tem companhia aérea no Brasil com mais de 30 anos de idade. Tudo bem, a Voipass, se aguentar esse ano, faz 30 anos esse ano. Entendi. É um absurdo, porque ninguém aguenta. Mas eu vi uma vez, acho que até no Pânico, no dia que eu fui lá, eles estavam comentando que a Gol entrou em recuperação judicial. Sim, a Gol, a Azul, a Latam não é só brasileira, é chilena, né? Outros países envolvidos. Então, tem mais robustez ali de operação por conta disso. Mas é difícil, cara. A conta não fecha. Então você fala, a passagem tá cara, que absurdo, estão cobrando a minha mala, estão cobrando o meu assento. Primeiro que isso é feito no mundo inteiro. Não tem coisa pra comer, é só um... Não tem coisa pra comer. Assim, bem-vindo à aviação do mundo, né? Então o Brasil sempre teve essa regalia maior, mesmo não pagando a conta. Chega uma hora que não dá. E aí a gente pode dizer que a aviação comercial é um mal necessário. Por que um mal necessário? Porque ninguém aguenta pagar, mas ao mesmo tempo tem que ter. Você não tem como ter um país sem uma companhia aérea operando. Então ela precisa operar com os investidores tomando prejuízo anualmente, a conta fechando no vermelho todo ano, mas a empresa tem que existir. E se, vamos bater na madeira de novo, as empresas atuais venham a fechar, outras vão surgir, vão substituir e vai continuar nesse ciclo, como sempre aconteceu no Brasil. Companhias aéreas abrem e fecham. Como especialista, faria. Eu não abriria uma companhia aérea.
Não, mas vamos supor que você... Mas tem o problema da malha aérea brasileira também? Porque ela não sentido? Ela não é tanto... Porque os Estados Unidos... É porque a gente comparar com os Estados Unidos é foda, porque não dá, né? Sim. Mas se você pegar, assim, a quantidade de voo que tem no Brasil por dia... É pouco. É pouco, né? É pouco. O Brasil, pra você ter uma ideia, transporta metade da sua população anualmente. Ou seja, o Brasil tem 216 milhões de habitantes, transporta ali na faixa de 100, 110 milhões de habitantes anualmente. Os Estados Unidos transporta 3 vezes a população. É 1 bilhão de passageiros anualmente nos Estados Unidos. Então, assim, o Canadá, que é um país, territorialmente pequeno, falando, mas grande, é pequeno que todo mundo mora 38 milhões de habitantes, é minúsculo, transporta pelo menos uma vez ou 2 vezes os passageiros, a população no ano. A Alemanha, a mesma coisa, transporta 2 vezes. Então, o Brasil, ele tem margem para crescer pelo menos 3 vezes para chegar na metade dos Estados Unidos. Entendi. Então, se o Brasil transportar 300... Se ele transportar 6 vezes, ele vai transportar metade que os americanos Estados Unidos. transportam. Caramba. Ele tem que crescer muito ainda pra... Mas aí o problema de crescer é isso que você falou. É muito encargo, é muita coisa, é processo. Exatamente. E você tem uma outra parte também, que é a questão aeroportuária do Brasil é muito precária. Então são poucos aeroportos com estrutura. É que a gente tá muito acostumado aqui, né, cara? Mas você vai aí pro interiorzão, você não tem aeroporto. Quem é de São Paulo, de Janeiro, né, região sul e tal, sudeste, é uma realidade completamente norte, aí você não tem, né, cara? Nada. Então, você hoje tem por volta aí de 150 aeroportos que operam voos regulares. E um país que tem mais de 5 mil cidades. No segundo país do mundo com mais aeroportos. Primeiro é os Estados Unidos, segundo é o Brasil. Só que só 150 e poucos aeroportos operam aviação regular e com um agravante ainda. No Brasil se investe muito em terminais, né? Com as concessionárias aí e tal. Terminais lindíssimos. Você vai para o aeroporto de BH ali, de Confins. Pô, o terminal é bacana, né? Moderno. Só que o aeroporto tem uma pista só. Então, assim, acontece alguma coisa interdita a pista para o aeroporto. E aí? E aí que... Aí tem que pousar lá, não sei... Mais longe que Confins, porque Confins tem esse nome. Porque é lá nos Confins. Então, existem companhias aéreas no mundo que não operam em aeroportos com uma pista só, pelo risco que isso oferece. Furou o pneu de um avião no pouso, interditou a pista. Aeroporto impraticável. Cara, mas agora que você falou, me vem à mente que não vai chegar nesse nível de dobrar a quantidade de pessoas que utilizam o transporte aéreo. O Brasil tem potencial para isso, mas precisa de investimento, precisa melhorar essa questão tributária, a questão trabalhista, a questão de combustível. Tem uma série de coisas que precisam ser enxugadas. O combustível é mais empresa também, né? Principalmente por conta de imposto e porque as coisas no Brasil são mais caras, né? O litro do combustível no Brasil ele é mais caro do mundo. Então, Total. Mas é só imposto? Não é. É só você pegar o valor do carro e tirar o imposto e ver quanto sobra. Ainda é mais caro do que México. Não vou falar dos Estados Unidos, não. México, Paraguai, Argentina, ainda fica mais caro. Então você importa um carro pro Brasil, por exemplo. Um carro que nos Estados Unidos... Um Tesla, vai. Nos Estados Unidos, um Tesla bacaninha ali custa $70 mil, $90 mil, né? Essa faixa de preço do Tesla. Pro americano já é um carro caro. Claro. Se a gente colocar a cotação de dólar, um carro de $70 mil, com o dólar atual, estamos falando aí em $400 mil, vai. Vamos chutar $400 mil. Você coloca 50% de imposto, é $800 mil. Por que vendem por 1 milhão e 200, 1 milhão e meio? Né? Ah, não, porque tem a margem de lucro, não sei o quê. Acontece que no Brasil tem aquela questão, você põe o preço que o cara paga e não o preço que vale. Isso é fato, né? Então, é difícil. Aí o combustível é caro e a gente paga. Eu tenho meu avião, eu uso o Avegás. Se eu não pagar, eu não vou voar. Então paga. Voo menos, mas é o que tem pra hoje, né? Não tem como ter concorrência no combustível? O combustível de aviação hoje no Brasil, Avegás, no caso, é importado. A Petrobras parou de refinar, veio uma história aí que ia voltar a refinar, mas o problema da Avegás é que ela é um subproduto pouquíssimo utilizado, porque poucos aviões utilizam isso, então não tem demanda, né, que justifique esse refino. O querosene também é produzido aqui no Brasil, mas, querendo ou não, tem a questão. Por que a gasolina é cara? É refinada no Brasil, né? Tem toda aquela problemática. Então realmente não vai dar certo, não. Teria que ter mais. Porque você pega o Estado. Porque a gente vai comparar com os Estados Unidos, é muito foda, mas porque lá tem muita empresa também, né? Tem muito. E o custo lá é mais baixo, né? Quando deu a pandemia, o custo Brasil para você dispensar as pessoas que precisaram ser dispensadas nas companhias aéreas e recontratar para voltar a girar essa roda foi muito mais difícil. Nos Estados Unidos, você rescindiu o contrato, contratou de novo, é rápido. Né? Aqui tem toda uma questão burocrática e trabalhista em cima que inviabiliza, né? Todo mundo quer ser CLT, né? Na aviação também, né? Não é que todo mundo quer ser CLT, é que na aviação tem regulamentação, né? Então não tem como não ser. Um piloto de uma companhia aérea, ele é obrigado a ser CLT. Não, mas mesmo, por exemplo, eu sei que no aeroporto de Guarulhos, eu trabalhava lá, no caso, como uma escola de inglês que tinha um ponto lá, né? Um polo. E a gente fazia várias visitas e conversava com o pessoal de todas as companhias aéreas, Avianca, tinha as terceirizadas, ProAir, por exemplo, etc.
E aí, tipo, o cara que empurra o carrinho lá é CLT da companhia aérea, contratado, entendeu? O que se faz muito... da Infraero, que foi privatizado, etc, virou GRU, por exemplo. Cara, é CLT, entendeu? O que se faz muito pra diminuir um pouco essa carga é terceirizadas, né? Então a empresa que... Isso é muito normal na aviação, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então a empresa de handling, né? A empresa que vai fazer todo o trabalho em volta do avião e tal, isso não é da companhia aérea. É uma empresa, e nem do aeroporto, é uma terceirizada. Mas no Brasil, por exemplo, instrutores de voo, né? Pra dar instrução em escolas, até pouco tempo atrás podiam ser contrato. Aí veio uma história de agora tem que ser contratado CLT pela escola. Aí muitas escolas falaram, cara, não dá. Não tem como. Entendeu? Então... Ao invés de ter 3, vai ter 1. Pra trabalhar os 3 turnos. Então vai colocando, só. Eu tenho um exemplo muito bom dessa questão do custo e a dificuldade Brasil. Lembra da história das Towners de cachorro-quente nos anos 90, que começou a proliferar? Famosíssimo. Todo mundo queria vender cachorro-quente na Towner, né? Eu tive até familiar que fez isso, pô, um bom negócio e tal, legal. Quando começou a crescer muito, o que fizeram? Taxaram, criaram um monte de regra, matou todo mundo. Hoje você não vê mais Towner de cachorro-quente. Hoje, pouco tempo depois. Porque criou-se uma burocracia tão grande que deixou de valer a pena. Então é mais ou menos isso que acontece, né? Quando o negócio tá dando certo, o governo faz questão de atrapalhar. Mas aí você falou, então, porque é foda, porque no começo a gente falou que recuperou, né, da pandemia. Sim. Então, assim, meio que teoricamente ou intuitivamente seria um bom momento. Sim, pra quem quer entrar na aviação, com certeza. Com certeza, porque ela tá em ascensão, né? Porque aí tem demanda de mão de obra, né, que você disse. Tem muita demanda de mão de obra de várias áreas. Mas o lucro das empresas não subiu, porque se tá, digamos, no mesmo patamar do termo pré-pandemia, não. E agora o dólar, se tudo é em dólar, o dólar subiu, então o lucro, na verdade, diminuiu. A margem diminuiu. É que nem aquela história, postaram o salário mínimo, né? Que o salário mínimo era... No ano passado era, tipo... O dólar tava a 5 e pouco, então era, tipo... Vamos supor, se a gente fosse colocar lá, $300. Um exemplo, o salário mínimo era pra ser $300, só que na verdade o salário mínimo diminuiu, porque o dólar aumentou. Exatamente. Se a gente for contabilizar em dólar mesmo, o lucro das empresas diminuiu. É que as pessoas têm a mania de ver o número nominal ali, né? Sim. E esquecer de inflação, cotação de dólar, outras coisas. Né? Então falar, por exemplo, o dólar hoje tá o mais caro. Nominalmente falando, sim, mas se você pegar dólar na época de ano 2002, 2003, no primeiro governo do Lula, o custo do dólar era maior naquele momento inicial, né? Então, a gente não pode olhar, eu tenho hoje, sei lá, R$100 mil investidos. Então, é os mesmos R$100 mil investidos que eu tinha 20 anos atrás? Claro que não. Claro que não. Então, tem que levar isso em consideração. Mas você acha que nessa retomada aí surge alguma outra companhia? Tem algumas companhias aéreas tentando entrar. Tem também a história de companhias aéreas internacionais operarem no Brasil. Então, isso pode acontecer. A gente espera que as companhias aéreas atuais continuem operando, né? Mesmo com todas as dificuldades. Mas é possível que futuramente... Você acha que a Rui Pesga existe aí? Olha, eu, por ser da aviação, eu espero muito que sim. Porque quando tem um negócio assim, é complicado, né? É complicado, porque é o que a gente falou no começo, né? Infelizmente, as pessoas conectam o acidente ao nome da companhia aérea, antes da investigação concluir o que de fato aconteceu. Né? Que é o que tentaram fazer, inclusive, com a Embraer. Logo que deu o acidente da Embraer, que foi, inclusive, no dia de Natal, o acidente, né? Derrubaram. Começaram a falar, não, porque o avião é da Embraer, o avião fabricado pela Embraer, um avião fabricado pela Embraer caiu. Gente, calma. Aí, poucos dias depois, mostrou que realmente foi um míssil ali que atingiu. Não se falou mais no assunto. Aí tinha que falar, o Kaique tinha que falar, como que o avião da Embraer é bom. Pois é. Porque eu falei aqui, né? A gente tava fora e falei, cara, foi uma baita propaganda pra Embraer, cara. O avião resistiu, cara, é um míssil russo. Então, pois é.